Obrigado, Senhor Deus soberano, é o Teu nome. Nós te agradecemos porque se faz presente no nosso meio. Te agradecemos porque estamos aqui, Senhor, e o Senhor nos trouxe aqui para ouvir a Tua palavra, para aprender mais do Senhor e assim ter vida em Teu nome, Senhor. Obrigado porque a Tua palavra nos fortalece em Teus caminhos. Obrigado porque o Senhor, a Tua presença é real, mesmo sem senti-la, Senhor. Nós sabemos que se faz presente aqui, porque o Senhor disse que faria isso, estaria onde estiverem 2 ou 3 reunidos em Teu nome, ali o Senhor está. Então, muito obrigado, Senhor, por estar presente no nosso meio. Te agradecemos e te pedimos que o Senhor abençoe a Tua palavra em cada coração que o Senhor trouxe aqui nessa manhã. E que venhamos conhecer mais ao Senhor, porque esse é o propósito que o Senhor tem para nós, que é sermos semelhantes ao Senhor. Nós te agradecemos, mesmo sabendo que a caminhada não é fácil, mesmo sabendo que é estreito o caminho, apertado, mas nós podemos contar contigo, porque o Senhor venceu e nos ensina a trilhar esses caminhos apertados. Nós oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amados, nas quartas-feiras eu tenho trazido aqui, na igreja, um estudo sobre os milagres de Jesus em João, no Evangelho de João. São pelo menos 8 milagres que João, um dos últimos apóstolos a se encontrar com Cristo na glória, então ele tinha um certo conhecimento de tudo que Mateus, Marcos e Lucas havia deixado e também por sua experiência de andar com Cristo, ele colocou algumas coisas que os evangelhos tidos como sinóticos ou semelhantes, Mateus, Marcos e Lucas. Então João ele fez um fechamento tremendo a respeito do Senhor Jesus. E lá em João, no Evangelho de João, capítulo 20, versículos 30 e 31, nós temos aqui o motivo de João ter apenas registrado esses 8 milagres. Então João capítulo 20, versículos 30 e 31. Nessa quarta-feira seria o 6º milagre, como eu não preguei na quarta, então estou trazendo hoje, para você que tem vindo às quartas e você que não acompanhou, esse é o 6º milagre no Evangelho de João, com um propósito bem definido. Evangelho de João capítulo 20, todos têm? Diz assim a palavra de Deus, capítulo 20, versículos 30 e 31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo, tenhais o quê? Vida em seu nome. Fora de Jesus não há vida. Em Jesus nós temos a vida eterna. Lá na classe com jovens, nós estamos estudando sobre apologética, a defesa da fé. E sempre algumas religiões, algumas seitas, elas defendem, elas puxam a brasa para a sua sardinha e elas dizem, não, nós somos a religião correta. O nosso seguidor é o correto. Nós seguimos porque tais escritos é o verdadeiro. Nós não defendemos a nossa apologética, a nossa defesa da fé, não está baseada num líder humano, numa placa de igreja ou numa religião. Porque a palavra do Senhor diz que vida só em Jesus. Então nós seguimos a Jesus. Se alguém disser, o Batista é o correto, vocês são os únicos certos? Não, nós erramos, mas a palavra de Deus diz que só há vida em Jesus. Então nós defendemos a palavra de Deus. E João, com essa preocupação, ele deixa claro o porquê desses 8 milagres no Evangelho terem sido registrados, para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. O 6º milagre, se você voltar para o capítulo 9, Evangelho de João, capítulo 9, é interessante, porque nós temos aqui casos de experiência com o Senhor. Nós temos casos aqui de suposições a respeito do que aconteceu na vida desse rapaz. Nós temos também suposições de pessoas que supostamente conheciam a lei e os profetas, mas
Lendo, vocês perceberão que não sabiam nada a respeito de Jesus. Mas é uma situação interessante. A partir do versículo 1, João 9, a partir do versículo 1, os irmãos podem acompanhar a leitura. Diz assim a palavra de Deus: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois: como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui e lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois: onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego, e era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver. Ao que lhes respondeu: aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles, entre os próprios fariseus. De novo perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. Versículo 18. Não acreditaram os judeus que lhe fora cego o que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais e os interrogaram: é este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, agora vê? Então os pais responderam: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Perguntai a ele, idade tem, falará de si mesmo. Isto disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais: ele tem idade, interrogai-o. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou: se é pecador não sei, uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois: que te fez ele, como te abriu os olhos? Ele lhes respondeu: já vos disse, não atendestes? Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então injuriaram e lhe disseram: discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem: nisso é de estranhar, que vós não sabeis de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? E então o expulsaram. Longo o texto, mas uma história interessante. Porque nós temos aqui diversos pontos de vista a respeito de Jesus, a respeito da cura, a respeito do cego, a respeito dos fariseus. Mas parece que à primeira vista não há um consenso entre essas suposições. Por exemplo, os próprios discípulos, e esse é o ponto de vista sobre o cego. Quando nós lemos aqui
até o versículo 3, diz que Jesus viu um homem cego. E os discípulos perguntaram: mestre, quem pecou para que esse rapaz nascesse assim? Os pais dele ou eles? Os próprios discípulos tinham uma ideia errada daquilo que muitos entendem como maldição hereditária. Tanto que essa pergunta não foi à toa. Hoje, para se fugir da responsabilidade de crer em Jesus, de recebê-lo como Senhor e Salvador, muitas pessoas dizem assim: mas também eu sou assim porque o meu avô foi assim. Hoje eu estou agindo dessa forma porque o meu tataravô agia assim. Logo, não sou responsável pelos meus atos. Transferindo a responsabilidade do fracasso nos seus antepassados. Amados, a questão para os discípulos aqui era clara. Esse jovem estava vivendo uma maldição hereditária. Só que a mesma palavra, em Ezequiel capítulo 18, versículo 20, o próprio profeta ali, ele diz que a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a culpa pelo pecado do pai, e nem o pai levará a culpa pelo pecado do filho. E lá em Ezequiel capítulo 18 diz que, como é que pode um pai comer uvas verdes, os dentes ficarem embotados dos filhos? Porque ele comeu as uvas verdes, mas os filhos é que ficam com os dentes podres. Como é que pode isso? Não, a alma que pecar, essa morrerá. Então Jesus, de maneira clara, ele vê aquele cego, ele se interessa por ele, porque era um jovem necessitado, assim como aqueles que têm acompanhado o estudo no Evangelho de João, aqueles doentes que estavam no tanque, que Jesus escolheu um só para curar. Jesus tinha visto vários cegos, mas ele escolhe mais um aqui, ele escolhe um para ser curado naquele momento. E ele quer mostrar para os discípulos o princípio da soberania, que também é outro assunto negligenciado. Jesus, de maneira clara, ele diz: não, nem ele pecou, e nem os pais deles. Deixa eu abrir um parêntese. Não é que aquele jovem não tinha pecado inicial. O que Jesus está falando é que aquele jovem não havia pecado para ficar cego, e nem os pais haviam pecado para que ele nascesse cego. Jesus simplesmente diz: isso aconteceu para se manifestar nele, nesse jovem, o quê? As obras de Deus. Isso aqui abre um leque de soberania tremendo, porque algumas pessoas acham que Deus simplesmente deixa o mundo correr, que Ele está lá como um bom velhinho barbudo sentado e o mundo está girando, dando as suas voltas. E que se um jovem nasce deficiente, se um bebê morre no parto, Deus está alheio de tudo isso. Nada disso, meus amados. Deus não está alheio a coisa alguma. Nada acontece para Deus de maneira casual. Deus está dizendo na pessoa de Jesus que aquele jovem nasceu daquela forma para que nele se manifestasse o poder de Deus. E isso é soberania. Isso é inquestionável. Mas sempre tem um ou outro que diz assim, ó: eu vou servir um Deus desse que permite que um homem nasça cego, porque ele não poderia, com o poder que ele tem, fazer com que aquele rapaz nascesse vendo? Poderia. Mas nos esquecemos muitas vezes que nós somos barro, nós somos criaturas, nós somos vasos. Eu não sei se já chegou aí em Romanos capítulo 9, não chegou ainda. Romanos capítulo 9, o professor Luiz Fernando, diácono, vai trazer para vocês. Ali é soberania pura, ali é decreto soberano puro. Deus escolhe a quem quer, Deus pega da mesma massa, mas eu não vou adiantar não, porque isso é com o Fernando, eu vou deixar esse abacaxi com caroço para o professor Fernando. Mas o que Deus está ensinando aqui, é que aquele pecado naquele jovem, foi para a glória de Deus. Ele nasceu assim, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Esse é o ponto de vista sobre o cego de Jesus. Mas e o ponto de vista do próprio cego? Não era qualquer cego, era um cego de nascença. É muito diferente alguém que ao longo da vida pôde enxergar e perde a visão para aquele que já nasce cego. São mundos opostos.
Talvez na cabeça, e os psicólogos dizem isso, na cabeça de um cego de nascença, todo mundo é igual a ele. Mesmo dizendo que consegue ver, mas na cabeça do cego de nascença, todo mundo é igual a ele, porque ele nunca viu nada. Ele não pode supor nada, ele vai pegar nas coisas, ele vai sentir cheiros, mas ele não pode supor nada, não pode, porque ele já nasceu cego. Esse cego nunca viu luz, nunca viu nada, era a realidade dele. Mas e o ponto de vista dos fariseus? No versículo 34, eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós? Quem é você para ensinar nesse momento, nesse ponto? Os fariseus já nem imaginavam que era cego, que havia sido curado. Você é um pecador e quer ensinar nós, doutores da lei? Mas e o ponto de vista sobre a cura? Porque aí vai entrar em cena os vizinhos do cego. O versículo 8 diz assim: então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: não é este o que estavam assentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele, outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois, os vizinhos: como te foram abertos os olhos? Não pode ser ele. Os vizinhos ficaram espantados. Os vizinhos sabiam da situação daquele homem. Irmãos, aquele homem não era apenas um deficiente visual de nascença, um cego de nascença. Ele não tinha também o globo ocular. Talvez você já conheceu algumas pessoas que têm a deficiência, mas elas têm um globo ocular. Mas esse rapaz não. Esse rapaz era diferenciado. Os vizinhos sabiam da história dele, mas ele era especial. Como é que pode? Não pode ser você não. Mas ele disse: sou eu. Esse era o ponto de vista sobre a cura, mas no olhar, na perspectiva dos vizinhos. E os fariseus? Qual era o ponto de vista dos fariseus sobre a cura desse jovem? No 13, diz que levaram, pois, aos fariseus, o que dantes fora cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram: como chegar a ver? Ao que ele respondeu: aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Eles não acreditavam que estava ali um ex-cego, um ex-deficiente visual. Não podiam, não entrava na cabeça deles. Como é que pode? Esse rapaz cego, e agora está vendo? Isso é conversa, isso é baboseira. Então eles transferem a responsabilidade para quem? Para o pai, para os pais. Rapaz, isso compromete a nossa estrutura. Você está espalhando aí, todo mundo, seus vizinhos já sabem. Que conversa é essa? Você cego, e agora você está vendo? Chama lá seu pai. Porque os fariseus se achavam os maiorais, eram os detentores, conheciam Moisés. E isso não podia estar acontecendo para com eles. Então eles transferem a responsabilidade. Versículo 18: não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais e os interrogaram: é este o vosso filho de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam: sabemos que este é nosso filho. Olha, você manda esse menino parar. Que negócio é esse? Para com isso. Ninguém vai acreditar nessa história. Não, rapaz, é nosso filho. Ele era cego. Ele está vendo agora. Mas, amados, isso não foi suficiente para convencer aqueles doutores e conhecedores da lei e dos profetas. O sinal estava claro. Os discípulos viram, os vizinhos viram. O pai do jovem disse: é meu filho. Não estou aqui para brincar não, ele nasceu cego. É o meu filho. Vocês não querem acreditar? Pergunta lá para ele. Ele tem idade, já é um homem. Então fala com ele. Por que está falando comigo?
Mas, amados, o ponto de vista sobre a cura que Deus realiza na vida de muitas pessoas, tem sempre um ou outro dando uma de fariseu, duvidando da ação poderosa de Deus em curar, em transformar vidas. Aí ficam naquele receio. Será que foi mesmo? Será que não foi uma emoção? Será que não é uma espécie de... para fazer enganar o povo? É verdade que muitas pessoas estão sendo enganadas por conta desses falsos sinais. Aqui, houve a cura. Jesus participou ativamente dessa cura. Os vizinhos entenderam a cura, os fariseus não. Mas Jesus, o ponto de vista de Jesus sobre a cura, tem algo especial que fortalece a nossa fé. Os versículos 4 e 5, Jesus ele diz assim, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é o quê? Enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Versículo 5. Enquanto estou no mundo, sou o quê? Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego. Vocês notaram que a palavra dia... Por que Jesus está falando aqui de fazer a obra durante o dia? Será que o crente não pode fazer a obra durante a noite? Por que ele está dizendo fazer as obras durante o dia? Por que ele está dizendo que ele é a luz do mundo? Lembra do propósito inicial dos milagres de Jesus no Evangelho de João? Para que creiais que ele é o quê? O Filho de Deus, o Cristo, e nele tenhais o quê? Vida eterna, vida em seu nome. Jesus não coloca nenhuma palavra por acaso. Se ele diz que é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, note que tem uma outra curiosidade aqui. Para algumas denominações, alguns segmentos religiosos, assumir a triunidade é uma heresia, é algo diabólico. Como é que pode os cristãos crerem em um Deus que é 3 pessoas? A Trindade. Um Deus e 3 pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Esses 3 são um. Aí você vai lá no Gênesis e você nota que quando Deus cria o homem, ele usa uma palavrinha. Nós façamos o homem a nossa imagem. Peraí, que plural é esse se é um só? Aí você vê o chamado de Isaías. Senhor, eu sou pesado de língua, os meus lábios, eu sou terrível pecador, o Senhor me chama para anunciar o Evangelho, para pregar esse povo de lábios impuros? Aí Deus diz assim, quem enviaremos? E quem há de ir? Por nós. Aí Jesus diz assim, é necessário que o quê? Façamos, versículo 4, façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Abra sua Bíblia, fique com o dedo aqui e abra lá em Gênesis. Gênesis capítulo 1, versículo 5 e versículo 8. Abra lá. Gênesis 1, versículo 5 e versículo 8. Olha que tremendo isso aí. Olha se isso não chama atenção para alguma coisa. Leia lá. Olha o 8. Se vocês acompanham, vocês sabem, vocês já leram, já estudaram várias vezes isso, perceberam que quando Deus estava criando o processo criacionista, perceberam que Deus fez tudo durante qual período? Dia de noite? Durante o dia. E aí vem Jesus e traz essa alusão, eu sou a luz do mundo, vamos fazer as obras de dia. Lembre-se que o propósito dos milagres de Jesus, no Evangelho de João, é mostrar que Ele é o próprio Deus encarnado.
que Ele é aquele que fez todas as coisas, que por meio dEle foram feitas todas as coisas, e que muitos, não entra na cabeça de muitos, entender como é que um homem pode ser o próprio Deus. O próprio Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus disse: Filipe, eu estou há tanto tempo convosco que você pede para que eu te mostre o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai, Filipe. Aí ele diz lá: eu, Filipe, Filipe, eu, Jesus, sou o caminho, a verdade e... Olha, Filipe, acorda, Filipe, ninguém vem ao Pai, Filipe, ninguém vem ao Pai, Filipe, senão por mim. Jesus se apresentando como o próprio Deus encarnado. Ele disse que Ele é a luz do mundo. Olha, João, volte lá para o capítulo 1. Fique com o dedo aqui, volte para o capítulo 1 de João. Olha que maravilha isso aqui. Capítulo 1. Versículos de 1 a 4. Diz assim, ó: no princípio era o verbo, era a palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era? Ele estava no princípio com Deus. Está falando de quem aqui? De Jesus. Olha que maravilha. Versículo 3. Todas as coisas, todas, foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era o quê? Versículo 10. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo... Por que é que você acha agora que os fariseus batiam naquele menino? Com as palavras, batiam no pai daquele menino. Não podiam entender como é que esse homem pode ser Deus. E o próprio Deus encarnado, o próprio Deus profetizado, o Emanuel, o Deus conosco. E aqueles homens estavam cegos. Na verdade, os cegos eram os fariseus, não aquele jovem. Aquele jovem agora estava vendo, mas antes dele ver fisicamente, ele viu espiritualmente, porque ele creu, ele obedeceu. Algumas pessoas podem até dizer: não, mas ele foi curado quando ele lavou lá no tanque, então tem um misticismo aí por trás do tanque. Não, o jovem creu e teve a vida em Jesus, porque obedeceu ao que Jesus mandou. Se Jesus tivesse feito apenas o lodo, e dissesse: agora pode se atirar daquela ponte que você vai sair voando, aquele jovem faria isso, porque os olhos espirituais já estavam postos no Salvador, no autor da vida, que é o próprio Jesus. Olha ele se manifestando como o próprio Deus Criador. Vá lá para Gênesis, fique com o dedo aqui em João 9. Volte lá para Gênesis, capítulo 2. Gênesis, capítulo 2. E leia aí agora o versículo 7. Olha que curiosidade. Deus formou o homem da onde? Do pó da terra, do barro. Aí eu adiantei aqui o que Fernando vai trazer, que Paulo fala lá em Romanos, que nós somos vasos de quê? De barro. Jeremias, o profeta, fala que nós somos como vasos na mão de quem? Do oleiro. Vasos de quê? De barro. Volte lá para João 9. João 1. João capítulo 9. João capítulo 9, volte lá. Amados, isso aqui é tremendo. Versículo 6. Leia lá. Olha o Deus Criador aí, ó, na pessoa de Jesus. Criando do barro. Ele cospe. Não tem nada por acaso nas Escrituras. Ele está cuspindo na terra, ele está moldando os olhos daquele cego de nascença, aquele cego que não tinha um globo ocular. E aí eu fico me perguntando, por que em determinadas passagens apareceu um jovem: Senhor, Senhor, tem pena de mim. O que é que Jesus diz? O que é que você quer que eu faça? Ele diz: eu quero ver. Jesus diz assim, ó: então veja, meu filho. E de repente o cego vê, começa a ver. Outro cego quer ver, Jesus toca nos olhos, e o cego vê. Mas esse não, esse Jesus cospe. E ele pega ele tinha que construir ali, é o Deus Criador agindo. Aquele jovem teve experiência de criação, a criação do globo ocular,
porque o próprio Deus, na pessoa de Jesus, estava reconstruindo aqueles olhos. Mas ninguém poderia enxergar isso. Os discípulos ficaram preocupados com maldição hereditária, os fariseus preocupados com a técnica, todo um farisaísmo. E amado, sempre quando tem muitos pontos de vista a respeito de Jesus, é aí que vem confusão. Por exemplo, qual era o ponto de vista sobre Jesus que os fariseus tinham? O versículo 16 diz que, por isso, alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus, porque não faz o quê? Olha que hipocrisia. Porque curou no sábado, não é de Deus. E olha como dentro do farisaísmo havia divergência de opiniões. Diziam outros, aqui é dentro do próprio farisaísmo, diziam outros, como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? Olha como eles estavam divididos a respeito de Jesus. Eles eram os verdadeiros cegos. Mas, no fundo não havia contradição alguma. O versículo 24 diz que chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram, dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é o quê? Pecador. Esse homem que você disse que te curou, você tem que dar glória a Deus, para de dar glória a esse homem, porque esse homem é um pecador. Na verdade eles sabiam, porque estavam tão enraizados nas suas crenças, nos seus costumes, não podiam enxergar que ali estava o Deus Criador. Mas que bom que tinha alguém que enxergava com os olhos espirituais, que era o próprio cego. O versículo 17, de novo perguntaram ao cego, o que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Olha a resposta convicta daquele que não tinha conhecimento nenhum de lei, de profetas, era um mendigo, vivia nas ruas. Olha o que ele diz, que é profeta. Ele é profeta. Amados, isso nos ensina que a experiência com Deus é muito maior do que o conhecimento que nós temos de tudo. É muita coisa, porque a pessoa tem conhecimento, a pessoa lê a Bíblia de capa a capa, mas anda fazendo um bocado de besteira. O mais importante é a experiência que temos com Deus. A caminhada que nós temos com o Senhor, de imperfeição, mas caminhada que nós temos com Deus, porque Ele fala conosco através da palavra, Ele fala conosco através da oração. O versículo 25, diz, ele retrucou, se é pecador não sei, uma coisa sei, eu era cego e agora vejo, eu tive a experiência, essa é a minha experiência com o Senhor. Os fariseus jamais poderiam ter essa experiência, amado. E o que é interessante é que o jovem tenta evangelizar os fariseus, tentam ajudá-los naquela cegueira, mas tudo em vão. Versículos 26 e 27, perguntaram-lhe, pois, que te fez ele, como te abriu os olhos? Ele lhe respondeu, já vos disse, vocês não estão entendendo, porque vocês querem ouvir outra vez, vocês querem também tornar seus discípulos, mas em vão, estavam muito duros. Então injuriaram e disseram, discípulo dele és tu, nós somos discípulos de Moisés, nós frequentamos igreja tal, eu sou do pastor tal, somos discípulos de Jesus, discípulos de Jesus. Irmãos, se Deus quiser, eu vou sair de férias em janeiro. Se eu souber que a igreja está vazia em janeiro por motivos fúteis, gabinete, viu? Vamos bater uma conversa lá no gabinete, que eu sei que rola. Eu sei que rola. Uma vez uma pessoa ligou, pastor, o senhor não vai estar aí em janeiro? Ah, então não vou para a igreja. Como é? Ah, irmã, quero conversar com você domingo, viu? Bater um papo sério. Você não vai para a igreja por quê? Se faltar por motivo fútil, vai sair de férias e vai viajar, né? Muito bem, minha vida. Olha, pastor, estou viajando também. Porque, irmãos, isso aqui tem que acabar. Isso é farisaísmo. Nós somos de Moisés, olha só, um farisaísmo camuflado de cristianismo. Não, você por esse Jesus, nós somos de Moisés, meu jovem. Farisaísmo, cuidado, nós somos de Jesus. Nós somos de Jesus, é isso que eu aprendo, é isso que você aprende.
Você é de Cristo, você não é da Igreja Batista Esperança, não é do pastor Marcelo, você é de Jesus. É dele. A honra é para ele, não tira a glória que é devida ao Senhor. Mas olha como um leigo, mas com experiência de salvação ele age. Versículos 30. Ele diz assim, versículo 30 até o 33, ele diz assim: respondeu-lhes o homem: nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. O foco é Jesus, é o nome do Senhor, é para que nele tenha vida. Para finalizar, qual é o ponto de vista de Jesus por ele mesmo? Versículo 35 até o 38 diz assim, ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu creia nele? E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor. E fez o quê? O adorou. Só Jesus é digno de adoração. Você não vai ver nenhum homem recebendo adoração e sendo adorado e aceitando, recebendo adoração. João caiu na besteira de adorar o anjo lá no Apocalipse. O próprio anjo disse: levanta, rapaz, levanta daí, eu sou conservo teu, adora a Deus. Esse homem adora a Jesus. Jesus não repreende, porque aqui estava Deus na pessoa de Cristo. Tomé, que tantos falam, não, porque Tomé precisou ver para crer. Mas se esquecem que Tomé fez uma das mais fortes declarações a respeito de Jesus, da divindade de Cristo. Depois que ele toca no furo, nas mãos de Cristo e também no lado, Jesus ressurreto, aquele homem, Tomé, diz assim, Senhor meu e Deus meu. E Jesus não repreende a ele. Jesus é o único digno de ser adorado. Estamos aprendendo a andar nos passos de Jesus, por quê? Porque Ele é o próprio Deus encarnado. Ele se fez homem. O próprio Deus deixou o trono de glória e se fez homem para habitar entre nós. E disse: me sigam, porque vale a pena. Não sigam A nem B, sigam a mim. Todos os outros morreram e estão mortos. Eu morri, estive morto, mas ao terceiro dia eu ressuscitei. Vale a pena me seguir. Jesus é digno de louvor e adoração. Vamos seguir os passos do Senhor todos os dias. Pai, obrigado, Senhor Deus, mais uma vez nós te agradecemos. Louvamos o teu maravilhoso nome, pois só o Senhor é Deus. Te agradecemos por essa manhã, Senhor, de aprendizado. Te agradecemos por essa manhã de comunhão em família, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor fala de maneira clara aos nossos corações. Obrigado, Jesus, porque sem o Senhor não poderíamos fazer nada. Obrigado por clarear a nossa mente. Obrigado por fixar a tua palavra nos nossos corações. Porque o que nós queremos, e isso nos basta, é aprender mais do Senhor, é seguir os teus passos, Senhor. A salvação o Senhor já nos deu. Custou muito caro para o Senhor, mas é de graça para todo aquele que recebe. Nos ensina, Pai, dia após dia, a viver conforme a tua palavra. Nós te agradecemos por essa manhã e oramos em teu precioso nome, que é o nome de Jesus. Amém e amém.